Números, capítulo 14, do verso 1 em diante. Os irmãos acharam? Diz assim: naquela noite, toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés, contra Arão, e toda a comunidade lhes disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito ou no deserto, porque o Senhor está nos trazendo para essa terra, só para nos deixar cair a espada. Nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? E assim disseram uns aos outros: vamos escolher um chefe e vamos voltar para o Egito. Então Moisés e Arão prostraram-se rosto em terra diante de toda a assembleia dos israelitas. Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde mana leite e mel, e dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco, não tenham medo deles. Mas a comunidade toda falou em apedrejá-los. Então a glória do Senhor apareceu a todos os israelitas na tenda do encontro. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, te agradecemos pela tua palavra que chegou até nós e nos dá a oportunidade, Senhor, de refletir sobre os ensinamentos da verdade, os teus princípios, aquilo, Senhor, que é o caminho justo e excelente para nós. Fala aos nossos corações, usa-me nesse momento como um canal para entregar o teu recado ao teu povo. Assim pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Quer estar sentado, meu irmão? Certa vez, um grupo de jovens começou a fazer um trabalho num asilo, e lá tinha um idoso que falava para ele assim: por favor, vocês podiam cantar aquele hino do caminhão? Eles falavam: mas senhor, a gente aqui, nós cantamos músicas evangélicas. Sim, mas é evangélico, canta a música do caminhão. Passou semanas e ninguém descobria, o velhinho não se lembrava. Até que um dia o grupo de jovens chegou lá no asilo e o velhinho veio todo feliz, correndo, abraçou eles e disse: eu lembrei da música do caminhão. Ela diz assim: caminhando vou para Canaã. E daí eles entenderam que era a música Caminhando Eu Vou, que a gente conhece. Caminhando eu vou para Canaã. Quem é das antigas, né, se lembra bastante dessa música. Cantavam praticamente nos principais cultos. Caminhando vou para Canaã. É uma música que lembra a analogia, faz uma analogia do povo saindo do Egito e indo para a terra prometida que se chamava Canaã. A nossa Canaã é o quê? É o céu. Estamos caminhando para o céu, amém? Faz uma pergunta para quem está do seu lado assim: você está indo para Canaã? E agora dá um conselho para ele. Verifique se você está no caminho certo. Irmãos, aqui nós lemos a história de um povo que estava indo para Canaã, a terra prometida por Deus, que era a terra onde saiu Abraão, foi para o Egito, né? Abraão, Isaac, Jacó, e Jacó foi para o Egito. Lá a gente sabe que o povo se tornou escravo, e agora Deus estava prometendo devolver a terra para a linhagem de Abraão, o povo de Israel, o povo de Deus. Certa altura, depois que saíram do Egito, viram tantos milagres, Moisés decide escolher 12 homens, um de cada tribo, para espiar a terra e ver se realmente a terra era boa, excelente, se realmente manava leite e mel. E lá vão aqueles homens, 12 espias,
Durante mais ou menos 40 dias, observam a terra, ficam admirados com a terra. E como ficam com medo de chegar lá e falar para o povo de quão frutífera era aquela terra, eles decidem até cortar um cacho de uvas e trazer. E era tão grande que 2 homens precisavam levar aquele cacho de uvas. Quando chegam lá, agora, o povo que estava acampado no deserto, os espias começam a dar um relato a respeito da terra. 10 deles falaram: olha, realmente a terra é joia. Realmente a terra é excelente, mas elas são muito fortificadas. São cidades impermeáveis. E outra, lá os homens são enormes, são gigantes. Nós vimos lá a linhagem de Anak, homens fortes, gigantes. Então, gente, não vai ter como nós entrarmos na terra prometida por Deus. Olhando para nós parecíamos gafanhotinho comparado com o poder deles. Não vai rolar. Mas 2 deles, o Josué e o Caleb, indignados com a situação, como nós vimos aqui, eles rasgaram as suas vestes e falaram para o povo: gente, se Deus nos prometeu, vamos, subamos, marchemos contra essas cidades. E não importa o tamanho da fortaleza, o tamanho dos soldados, não importa. Se Deus está conosco, nós vamos vencer. E o povo, naquele momento, queria apedrejá-los. Quando eu olho para essa história, a história do povo saindo do Egito, indo para a terra prometida, e principalmente essa cena dos 12 espias, nós vemos justamente perigos, riscos, que estão na caminhada até a terra prometida. Esses homens aqui, o povo de Israel, que nesse momento passava de 1 milhão de pessoas, eles caíram diante dos obstáculos da trajetória. E nós sabemos que eles não entraram na terra prometida. E eu faço justamente um paralelo com nossa realidade hoje, como diz a música, né, que nós cristãos cantamos: caminhando eu vou para Canaã, ok. Mas a pergunta é: você está no caminho certo? O seu GPS está atualizado para você não cair nesses obstáculos? Você está usando o Waze espiritual que te avisa os erros, os perigos da estrada? E eu separei aqui algumas coisas que nós precisamos evitar. Obstáculos que nos tiram da rota para Canaã. O primeiro desses obstáculos, que o povo de Israel caiu, e que nós estamos indo para a nossa Canaã celestial, corremos o risco de cair, é justamente a desconfiança em Deus. Desconfiança em Deus. Quem não confia, desconfia. E mesmo Deus, mostrando seu cuidado sobre o povo de Israel, chega numa certa altura onde eles estão desconfiados desse propósito do Senhor de conquistar a terra prometida. Isso por quê? Porque eles caíram no obstáculo da desconfiança em Deus e botaram a confiança nas circunstâncias. A fé deles estava nas circunstâncias. Olha, gigantes enormes nós vimos lá, cidades extremamente fortificadas, ou seja, o foco deles estava na circunstância. Tiraram os olhos do Senhor. É como Pedro, aquele corajoso discípulo que saiu e andou sobre as águas com Jesus. Jesus chama ele: Pedro, vem! Senhor, claro, se és tu, estou indo. Bota o pé para fora, estava ventando, ondas enormes, mas enquanto Pedro estava olhando para Jesus, Pedro estava andando por sobre as águas igual Jesus. Só que o evangelista diz assim: mas Pedro começou a observar o vento e observar as ondas e teve medo. Tirou os olhos de Jesus, colocou a fé dele nas circunstâncias. Consequentemente, começou a afundar.
Mesma coisa está acontecendo aqui, mesma coisa acontece com os israelitas quando vão enfrentar os filisteus e está lá Golias, aquele gigante enorme, experiente em guerra. Circunstância, impossível, ninguém vai conseguir derrotar esse gigante. Até que chega um menininho, 17 anos, ruivo, baixinho, mas que estava com os olhos no Senhor, vai lá e derrota o gigante. Irmãos, fé nas circunstâncias é desconfiar do cuidado de Deus sobre nós. E agora aqueles 10 espias influenciaram mais de 1 milhão de pessoas a ter fé nas circunstâncias e se tornarem escravos do medo. Porque ficaram com medo e assim deixaram de desfrutar o melhor de Deus. O Senhor, Ele vem justamente para nos levar a superar o medo, tirar o medo de dentro de nós, nos libertar do medo. Mas cada vez que nós desconfiamos de Deus, colocamos a fé na circunstância, o medo nos domina, nos aprisiona e nos limita a viver conforme a circunstância. Desconfiança do Senhor. Incredulidade. E uma característica, parece, desses incrédulos aqui, é justamente a memória curta, que nós vemos muitas vezes nos cristãos contemporâneos. Memória curta. Você olha para o povo de Israel, você diz, meu Deus, como que esse povo não acreditou que o Senhor ia levar eles lá dentro da terra prometida? Vocês se lembram da libertação? Eles eram escravos, estavam sendo açoitados. Deus manda Moisés lá. 10 pragas, 10, não foi uma, não foi duas, foram 10 pragas, mostrando o poder de Deus. Até que chega um momento que Faraó vê, olha, realmente, o Deus de vocês é poderoso, os meus magos aqui não conseguiram reproduzir esses milagres, não quero mais vocês aqui, tchau. O mar se abre quando o exército do Egito vem para trás para pegá-los, eles passam em pé enxuto, seco, o mar se fecha sobre os soldados egípcios. Lá no deserto, a barriga começa a roncar, e agora estamos com fome. Deus faz chover pão do céu, estamos com sede, sai água da rocha, queremos carne, vem codornizes, enfrenta o exército, Deus capacita a vencer exércitos. Eles vão, parece, esquecendo tudo isso. Nuvem durante o dia, coluna de nuvem à noite, memória curta. Será que eles não entendiam que com o Senhor nada é impossível? Desconfiança no Senhor. Tem muito cristão que vai, infelizmente, ficar como o povo de Israel, dando voltas no deserto, achando que está indo para Canaã, mas está dando volta em círculos por causa das suas decisões de desconfiança no Senhor. Gente que está na igreja, mas tem memória curta. Vive reclamando, mas Deus não fala comigo, e o Senhor já falou tantas vezes, mas o Senhor não faz nada por mim, e se esquece de que está aonde está, se ainda está de pé, porque o Senhor guardou, protegeu, abençoou. Crente que muitas vezes está aqui, mas se esquece do que o Senhor já fez por ele. Está aqui. Hoje nós vamos trazer à memória o maior ato que o Senhor fez por nós, dar o seu Filho Jesus para morrer por nós. Como não confiar num Deus desse? Mas infelizmente, às vezes nós desconfiamos do Senhor e o nosso coração fica incrédulo, como o dessas pessoas aqui de Israel. E o pior, a incredulidade, eles não querem ficar só para eles, mas eles querem contaminar todas as pessoas com a sua incredulidade. Mais de 1 milhão de pessoas foram influenciadas por eles. E os dois, o Josué e Caleb, que pensaram diferente, falaram, não, o Senhor é conosco, vamos, que o Senhor vai nos dar a vitória. Eles queriam apedrejar. Não, estão aí tentando manipular o povo, estão enganando o povo, sendo que eles é que estavam errados, mas queriam justamente acabar com a fé daqueles que ainda tinham fé. Irmão, o que é isso aqui? Nós precisamos abrir o olho, com muitas vezes pessoas que levantam a mão e falam que são do Senhor, às vezes cantam da boca para fora, hinos de louvor ao Senhor, mas nem tem mais fé.
vive de máscara, está no meio do povo de Israel, mas a intenção deles é justamente minar a fé daqueles que ainda creem. Não adianta mais orar. O Senhor já devia ter respondido a tua oração, não ora mais. Tu ainda está indo naquela igreja? Por favor, abre mão disso, não vai mudar a sua vida. E tentam justamente fazer isso, manipular e tirar a fé daqueles que ainda creem que é possível viver os planos de Deus. Eu fico admirado. E versículo 9 que nós lemos mostra a sabedoria e a fé de Josué e Calebe, sabendo que o Senhor ainda estava com eles. Eles dizem assim: então somente não sejam rebeldes contra o Senhor, não temais, porquanto são este povo o nosso pão, nós o comeremos. Retirou-se então, porque deles retirou o seu amparo, mas o Senhor está conosco, não temais. Essa é a diferença. Ter o Senhor e confiar no Senhor. Fruto de quê? Relacionamento com Deus. Relacionamento com Deus. Meus irmãos, nós precisamos abrir o olho, porque todos os dias vai ter proposta que nos vão questionar sobre Deus e o seu agir em nossa vida, e nos levar a desconfiar do Senhor. Mas saiba disso, e vou ser bem claro, quando você começa a desconfiar dos cuidados do Senhor sobre você, do agir dele na sua vida, você está dando os passos para uma estrada que não vai te levar para Canaã, mas vai fazer você ficar dando voltas sem sentido, até padecer ali. Confiança no Senhor é essencial. Essencial. Por isso o salmista vai dizer: entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Se ele disse que está conosco e cuida de nós, confia. Se ele disse que foi preparar lugar para nós, acredita. Se ele disse que ele é galardoador daqueles que o buscam, acredita e continua buscando ao Senhor, porque ele não falha. Se precisar, traga à memória tudo aquilo que você já viveu. Traga à memória as experiências que o Senhor te deu lá atrás. Mas não esqueça que Ele é fiel para cumprir todas as suas promessas. Confia, confia. O segundo obstáculo que nós vemos o povo de Israel cair, além de desconfiar em Deus, foram extremamente pessimistas. E é, claro, consequência do foco errado. Olha o nível de complexo de inferioridade que esses homens se colocaram. Eles disseram assim: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, descendentes de Anak, diante de quem parecíamos gafanhoto. Complexo de inferioridade, achando que não eram capazes. Deixa eu falar uma coisa que tem muito cristão que parece que confunde. Tem cristão que vive dizendo: eu não sou nada, eu sou pó. Realmente, se comparado com o Senhor, meu irmão, nós não somos nada. E a gente precisa dizer isso quando estamos diante do Senhor. Eu não sou nada, Senhor, eu sou pó, porque essa é a nossa realidade diante dEle, da grandeza e magnitude dEle. Porque tem gente querendo assumir o lugar de Deus e não se toca que não é nada. Nós precisamos dizer que não somos nada, mas isso comparando-se com o Senhor. Agora, você ficar o tempo todo achando que diante das pessoas você é menor, você é mais feio, você é inferior. Ei, isso não é a vontade do Senhor. Ele diz que nós somos a coroa da sua criação. Nele nós somos filhos amados. Nele nós somos mais do que vencedor. Portanto, esse pessimismo, como nós vemos ele se colocando, não deve fazer parte da nossa vida. Em Cristo nós somos alguém, sim. Somos a habitação dele, ou seja, o vaso realmente não vale nada, mas o tesouro que está aqui dentro nos dá valor. Nele nós somos mais do que vencedores. Mas o diabo, ele tenta justamente isso, colocar uma visão distorcida em muitos cristãos. E daí tem gente que não se valoriza. Tem gente que vive com aquela síndrome do coitadinho. Ai de mim, não sou nada, eu não consigo, não vai dar certo. Para com isso, porque isso não é de Deus.
Lá em 1 Crônicas, capítulo 4, nós vemos uma história bem curta de um homem chamado Jabes. Jabes, ele é da linhagem de Pérez. Pérez já é uma linhagem de uma prostituta. Foi filho de uma prostituta. Filho da prostituição, Jabes. O nome Jabes, no hebraico antigo, é justamente dor, ou aquele que causa dor. Mas quando nós olhamos para Crônicas capítulo 4, versículo 9, nós vamos ver Jabes não se conformando com a posição dele, porque era um homem que era para dar tudo errado, imagine. Imagina a mãe de Jabes chamando dele, ô filho da dor, vem aqui. Ele não aceitou isso, e Jabes faz uma oração, pedindo para que o Senhor mude a sua história, alargue as suas fronteiras, e faça dele um homem de sucesso. E nesses 2 versículos que contam a história de Jabes, diz apenas assim: e Deus ouviu a sua oração, pois foi ele mais ilustre que os seus irmãos. Alguém que não se conformou com esse pessimismo, com essa síndrome de coitadinho, mas ele sabia o Deus que ele servia, e isso fez toda a diferença na vida dele. Irmãos, se você ficar com essa síndrome de pessimismo e coitadinho, eu vou já te dizer, você não vai chegar na Canaã celestial. Porque você não entendeu nada da graça do Senhor. Você não entendeu nada do valor que você tem, a ponto de Deus enviar o seu Filho único, amado, Jesus, para morrer por mim e por você. Como é que você está dizendo que não vale nada? Como é que você está dizendo que não tem valor? Não somos gafanhotos, nós somos escolhidos por Deus para fazer a diferença nesse mundo. Por isso Ele nos comissionou, dizendo que nós somos sal, dizendo que nós somos luz, e nos orientando a brilhar e fazer a diferença nesse mundo. Nada de pessimismo, nada de baixa autoestima. Deus, Ele nos faz alguém de valor. Um outro obstáculo, além da desconfiança no Senhor e além do pessimismo que esse povo cometeu, caiu nesse obstáculo e não conseguiu chegar na terra prometida, o coração deles ainda estava no Egito. A mente dele estava cativo no Egito. Versículo 22, primeira coisa que eles falam quando se conformam com o relatório dos 10. Quem dera nós tivéssemos morrido no Egito. Eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu de dentro desse povo. Parece que eles queriam lutar, guerrear, ou ter o armamento igual aos egípcios. Os que não tinham um Deus que podia fazer o impossível. Eu acho que era isso que eles queriam, mas queriam voltar para o Egito, e chegaram até a dizer, olha, quem sabe a gente não elege um líder para liderar a gente de volta para o Egito, porque o Moisés e o Arão aí não estão dando jeito, vamos voltar para o Egito. Isso aqui, meu irmão, nos revela o seguinte: crente, ou que se diz crente, vem para a igreja, mas está com a mente e o coração no mundo, não adianta ficar aqui. Se o teu coração ainda está lá, se o que governa a sua vida e a sua mente é os desejos ainda mundanos, você vai cair no obstáculo e não vai chegar na terra prometida. Jesus falou, Mateus 6, 21, porque aonde estiver o seu tesouro, aí estará também o vosso coração. O povo era escravo no Egito, mas quando sentiram fome, lembraram da comida do Egito. Agora aqui, quando estavam duvidando que ia entrar na terra prometida, queriam voltar para o Egito, voltar para o mundo. Pessoas que ainda estavam com os desejos pecaminosos enraizados nele, queriam estar no Egito. Meus irmãos, o Senhor nos chama para uma nova vida. Quer ir para Canaã celestial? Deixa Ele tirar todas as coisas ruins da sua vida. Lá no mundo não tinha nada que existisse que era para edificar a sua vida. Era tudo fake, tudo falso, tudo enganação, alegria passageira.
uma paz que não era relevante nem permanente. No Senhor, sim. E aqui nós podemos olhar para Josué e Caleb, quando eles vê o povo falando que queria voltar para o Egito, eles se indignam, se rasgam as suas roupas e dizem: gente, que é isso? Se nós confiarmos no Senhor, a gente vai para a terra prometida. Olha só a diferença. Mais de 1 milhão de israelitas olhando para o Egito, mas os verdadeiros servos do Senhor olhando para frente. O alvo deles era a terra prometida, e esse precisa ser o nosso alvo. Olhar para a terra prometida, aquilo que o Senhor tem para nós, que é de valor eterno. Não ajunteis tesouros na terra, onde o ladrão rouba, a traça corrói. Guarda tesouros no céu, e eu já falei várias vezes para os irmãos, tesouro no céu, nós guardamos e conquistamos, quando servimos fielmente ao Senhor e abençoamos a vida das pessoas que estão ao nosso redor. Gente, quando você investe em gente, você está investindo em coisas eternas. Teu coração está onde, meu irmão? Teu coração está onde? Está no Egito ainda? Está no mundo? Quando você vê o povo indo para uma baladinha, te dá uma coceira de junto, e você diz: ai, que vontade de estar lá, mas agora eu sou crente, né? Que coisa, eu vou ter que ir para a igreja. Vê uma rodinha de cerveja, alguém fumando baseadinho, ai, que vontade de estar lá, mas agora eu vou ter que ficar com aguinha, suco. Meus irmãos, não deixe que as coisas do mundo te atraem, porque é tudo fantasia enganosa. A realidade do povo era que eles eram escravos, estavam sendo açoitados, mas eles não viam isso. Achavam que o Egito era bom. Cegos, enganados, pobres, nus, miseráveis. Não entenderam que a graça do Senhor e o poder do Senhor era sobre eles. E com Deus, na vida deles, eles poderiam fazer grandes proezas. Não entenderam nada. Cuidado, quando o teu coração estiver batendo pelo mundo. Não deixe que a sua mente seja mundana, porque esse obstáculo também impede a tua chegada à terra prometida. Nós vemos depois um outro obstáculo que esse povo caiu várias vezes: a ingratidão. Capítulo 14, versículo 3 diz assim: e por que nos traz o Senhor esta terra para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças fiquem presas? Gente, eu olho isso aqui e eu fico assustado. Se você se lembrar da história lá de quando o Senhor chama Moisés e diz: Moisés, eu tenho ouvido o clamor do meu povo que está lá no Egito. Eu tenho ouvido o clamor deles, porque os faraós não conheciam mais o José, aquele José no Egito que passou lá. Tinha se esquecido, tinha passado quase 400 anos. Não estava nem aí para o povo dos israelitas. Eles, pelo contrário, eles estavam vendo os israelitas já como uma ameaça. E se você se lembrar, eles castigavam, estavam escravizados, né, gastando todas as suas forças e energia para construir coisa para os egípcios. E mais, chegou um momento que o faraó diz assim: a coisa está tão feia nesse crescimento dos israelitas que nós precisamos começar a matar os meninos. Vamos matar os meninos. E a gente sabe que o Moisés foi um daqueles que escapou. Agora, olha só, você imagina isso. O povo tinha os meninos sendo assassinados, jogados no rio. O povo estava sendo escravizado, oprimido, sem direito nenhum. E esse povo agora estava ingrato pelo Senhor ter tirado eles de lá, do cativeiro, da opressão, da escravidão. Chegaram a dizer: poxa, mas o Senhor nos tirou do Egito para nos trazer e morrer aqui no deserto, porque nós não vamos entrar na terra prometida. Ingratidão. Quando nós olhamos para isso aqui, meus irmãos, e vemos tudo que o Senhor fez por esse povo, o sustento no deserto, que o deserto é lugar de morte, ninguém sobrevive no deserto. Mas esse povo caminhou com criança, com jovem, com adolescente, com velho. As roupas não se gastavam, os sapatos não se gastavam, passava de geração para geração. O povo não ficou um dia sequer sem água, sem comida. O povo foi cuidado, abençoado, mas agora jogaram tudo isso na cara do Senhor. Ingratidão, reclamando, murmurando, voltando as costas para o Senhor. Pastor Ledial, o que isso tem a ver com a gente? Tem a ver muito com a gente.
Pessoas ingratas. Nós vivemos uma geração ingrata, porque vivemos de uma maneira abençoada. Vivemos uma vida abençoada num país livre, onde nós temos a Bíblia, temos liberdade de culto. Por mais que o nosso país não é perfeito e tem muitas coisas para ser melhorada, nós somos abençoados. Mas tem gente que só sabe reclamar e ser ingrato com o Senhor. Por quê? Porque faz comparação com o Egito. E daí se torna ingrato ao Senhor. Deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão. Deixa eu falar uma coisa bem séria para você. Se você compreendeu a mensagem do Evangelho e foi alcançado pela graça do Senhor, já é um motivo para nós passarmos o resto da nossa vida agradecendo e não ser ingrato. Porque por mais que as coisas fiquem difíceis aqui, por mais que aqui nós somos enganados, traídos, temos que enfrentar a morte de pessoas queridas, por mais que aqui somos roubados, por mais que você precisa viver debaixo da ponte, por mais que você passa fome, comparado com o peso da glória do Senhor e com o privilégio de fazer parte da família do Senhor e saber que a tua eternidade está garantida em Cristo, há muito para agradecer. Não tem como as piores mazelas da vida ser comparado com a graça do Senhor sobre nós. Se você entendeu o plano da salvação, não estou dizendo que você não vai passar momentos difíceis, vai. Não estou dizendo que você não pode se entristecer, pode, você é gente de carne e osso. Mas não seja ingrato por tudo quanto o Senhor fez por você. Você já tem o melhor que a vida pode oferecer, Jesus Cristo. E nós vemos depois um outro obstáculo que eles caíram: murmuração. Versículo 2 diz: e todos os israelitas começaram a se queixar de Moisés e de Arão. Ou seja, a fé deles era pequena, não confiavam no Senhor, eram mal agradecidos, ingratos, pessoas que estavam com o coração no mundo, mas não conseguiram permanecer firmes diante do Senhor. Não reconheceram a sua culpa, eles não reconheceram a falta de fé deles. O que eles fizeram? Tem que culpar alguém. A culpa é do Moisés e do Arão. E depois culparam o Senhor. A culpa é deles. Começaram assim a murmurar deles. Irmãos, quando nós olhamos para essa realidade aqui, eu vejo um retrato das igrejas de hoje. Infelizmente. Pessoas que amam o mundo, pessoas que não têm mais fé em Deus, não crê no agir do Senhor, mas como não consegue permanecer firme, porque vive caindo no pecado, precisa apontar o seu dedão e dizer: eu estou aqui por causa do pastor, por causa da igreja, eu estou aqui por causa dos crentes de hoje, eu estou aqui no mundo, eu estou enchendo a cara, eu estou me drogando, estou me prostituindo, eu não estou mais por causa do fulano, do ciclano. Não tem a coragem, não tem a hombridade, não tem o caráter lapidado para dizer: é porque eu sou fraco, é porque eu amo o mundo, é porque eu sou o problema. Está que nem esse povo, murmurando. E mais, eles chegam daí ao ponto de incentivar o povo a agir contra aqueles que ainda não tinham fé. Além de murmurar, chegaram e falaram para o povo: vamos matar o Josué e o Calebe. Eles ainda estão com fé em Deus, e eles pegaram em pedras para apedrejar Josué e Calebe. E o final do versículo diz: só não mataram Josué e Calebe porque a glória do Senhor se manifestou naquele lugar e livrou Josué e Calebe da mão daquele povo. Irmãos, aqui está justamente algumas dicas, se você está afim de morrer no deserto e não chegar na terra prometida. Quer cair no meio do deserto, quer perder a fé, quer viver uma vida enganado pelo diabo e não chegar na Canaã celestial, diz que de Deus, murmure, seja ingrato, tenha a tua mente, o teu coração no Egito e seja um pessimista. Está aqui os ingredientes. Agora, se você quer chegar ao céu, se você quer ver a face do Senhor, se você quer abraçar Deus, se você quer estar em comunhão nas bodas do Cordeiro com todos os salvos, seja como Josué e Calebe. Não pratique isso aqui. Fique atento na caminhada. Cuida a quem você vai dar ouvido.
Cuida para quem você vai deixar influenciar. Cuida quem você deixa entrar na tua casa, que vai ficar ali corroendo a tua fé. Cuida com isso, porque se você olhar o passo a passo, você vai ver que é muito sutil e rápido e gradual. Esse processo de a fé em Deus começar a fraquejar, ao ponto deles se tornarem apóstatas da fé. É muito sutil. Começa com uma desconfiança em Deus, mas será que Deus vai dar conta mesmo de resolver esse problema da minha vida? Será que aquela promessa que o Senhor fez vai se cumprir? Começa assim, mas daqui a pouco vai indo, murmuração, ingratidão, olhos no mundo, foco errado, daqui a pouco você virou um apóstata, você abriu mão da fé e vai morrer no meio do deserto. Deus, ele diz para Moisés: Moisés, basta. Esse povo só murmura, só reclama, é ingrato, é infiel. Apenas 2 entrarão na terra prometida. Aqueles que creram, aqueles que não desconfiaram do Senhor, Josué e Caleb. Bem velhinho, anos depois, em torno de 40 anos depois, lá estava Josué e Caleb entrando na terra prometida. Irmãos, vamos confiar em Deus. Vamos confiar que o Senhor guarda os nossos passos. Vamos confiar que o Senhor nos protege, nos abençoa. Vamos confiar que o melhor caminho é o caminho proposto por Ele através da vida de Jesus. E vamos se apegar nisso como a única verdade da nossa vida. Gastarmos o nosso dia nessa fé, vivendo para o Senhor. E dizendo como diz o salmista, lá no Salmo de número 20. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Ou seja, uns estão achando que para enfrentar os exércitos cananeus precisa de muito soldado, muita armadura, muito poder. Mas como Josué e Caleb, mas nós confiamos no Senhor. Eles que confiam nos carros, nos cavalos, vacilam e caem, mas nós permanecemos de pé, firmes no Senhor. Se coloque em pé, meu irmão. Oh, aleluia, aleluia. Finalizo perguntando mais uma vez para você: está indo para Canaã? Verifica se você está no caminho certo. Eles pensaram que estava indo para Canaã, mas por causa de tantos obstáculos do caminho, morreram no deserto. Fortaleça a tua fé em Deus. Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, Senhor. Obrigado pela maneira que tu nos ensina, Pai, ainda permanecermos de fé. Nós sabemos que tem problemas, nós sabemos que tem gigante, nós sabemos que a terra é muito protegida, mas, Senhor, nós estamos como Josué e Caleb, nós sabemos que Tu és muito maior, infinitamente poderoso. Tu faz, Senhor, aquilo que Tu queres. A nossa confiança está em Ti, Senhor. E nós pedimos que Teu Espírito Santo, Pai, venha fortalecer, Senhor, a nossa fé. Venha, Senhor, nos ajudar, que as nossas experiências contigo sejam reais, Senhor, que nós venhamos estar apegados a Ti, não apegado no que o homem pode fazer, não apegado no número dos nossos exércitos, não apegado, Senhor, na nossa conta bancária, na nossa profissão, no nosso status, no nome da nossa família. Tudo isso passa, Senhor. A nossa confiança está em Ti, em Ti, em Ti. Nos ajuda a entrar na terra prometida. Nos ajuda, Senhor, a rodar os muros de Jericó e destruí-los, assim como fez Josué e Caleb. Nos ajuda, Senhor, a fazer a Tua vontade. Nós confiamos em Ti, Senhor. Nós confiamos em Ti. Seja conosco. Amém e amém. Aleluia. Eu confio em Ti.